Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo evangelista Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Este é um domingo da família, ao qual nós temos uma palavra do Senhor para que você possa partilhar. Fique com a gente, curte, compartilha, envie para outros. Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando você compartilha aí com alguém, com um vizinho, com um amigo, com seus contatos na rede social, você também está fazendo o ide do Senhor. E é isso que Ele nos chamou para fazer. Amém? Sem mais delongas, abram suas Bíblias em João, capítulo 15, versículo 14. Abram suas Bíblias em João, capítulo 15, versículo 14. O tema desta manhã é: escolhidos não escolhe, escolhido obedece. Escolhido não escolhe, escolhido obedece. Amém? João capítulo 15, versículo 14 ao 16. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, vamos continuar. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Coloque sua Bíblia sobre os seus assentos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um momento, Senhor, de partilha da Tua Palavra. Pai querido, assim como o Senhor falou comigo nesta mensagem, eu peço ao Senhor que o Senhor fale com a Tua igreja, meu Pai. Tome minha vida, Senhor, Espírito Santo, e seja o Senhor a falar com a Tua igreja, não seja eu, mas seja o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Deus da glória, e que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja. Pai querido, tire toda a barreira de mente dos Teus servos, Pai querido, para que possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que verdadeiramente possamos colocar em prática aquilo que aprenderemos nesta manhã. Em o nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Eu vou tentar falar o mais suave possível para não dar microfonia. É que às vezes eu me empolgo e aí já viu. Amados, a profundidade desse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos compreender. Porque quem nos escolheu foi o Senhor. E ainda ontem eu falava no evangelismo e eu falava: poxa, será que nós compreendemos a profundidade de sermos escolhidos? Pense assim, na seleção brasileira mesmo, vou dizer de futebol ou de qualquer esporte, são muitas pessoas, são muitos atletas, são inúmeros atletas, mas escolhidos são selecionados. Para participar da seleção são poucos, não é todos. Não são todos jogadores de futebol que vão para a seleção, não são todos jogadores de vôlei que vão para a seleção. Ou seja, você já tem que se dar por satisfeito e ser grato ao Senhor por você ser um escolhido do Senhor. Eu preciso entender isso. Poxa, eu faço parte dessa seleção do Senhor. Eu represento agora a pátria que é o céu, porque a seleção brasileira representa uma pátria. E nós representamos a pátria que é o céu, a pátria do Senhor. A profundidade disso, de nós sermos escolhidos, amados, essa profundidade ela é tremenda. E nós precisamos compreender, e por muitas das vezes não compreender, nós andamos de qualquer jeito. Nós somos escolhidos e passamos a andar conforme nós sempre vivemos, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos escolheu, mas Ele tem uma diretriz, Ele tem uma forma ao qual Ele quer conduzir. Ninguém chega em nenhum lugar quando é escolhido, vamos dizer, numa porta de emprego,
Você vai lá, você pede um emprego, você chega lá e você faz do jeito que você quer? Não. Então tem normas, tem regras a ser conduzidas ali, que você precisa se enquadrar naquelas regras para você continuar ali. Não há dificuldade de entender isso. E com Cristo não é diferente. Poxa, eu fui escolhido. E por ser escolhidos, eu tenho que entrar nessa regra aqui. A regra é a palavra de Deus. Eu tenho uma norma para viver, eu não posso viver de qualquer jeito. E muito menos de como eu vivia outrora. Eu preciso compreender. Então o escolhido não escolhe, eu não escolho o jeito que eu quero andar. Porque o jeito que eu quero, o jeito que eu tenho que andar agora, está aqui. É na palavra de Deus. Não é mais do jeito que eu andava, agora é do jeito que Ele quer. Eu não escolho o jeito que eu quero andar. Agora é o Senhor quem dá as diretrizes. Eu fazia isso antes de vir para Cristo, então eu escolhi, eu fazia o que eu queria, eu andava de qualquer jeito, mas hoje já não é mais assim. E eu preciso compreender. Se nós olharmos, eu sempre digo a assinatura do Senhor em tudo, né, nessa terra. Se nós pararmos para olhar, numa porta de emprego, quando você é escolhido em uma ficha que vai mais de 1000 pessoas, você foi o escolhido, agora você vai entrar nas regras dessa empresa. E é assim que funciona. Num time, como eu acabei de dizer. E com Cristo não é diferente. Você entrou para a família de Cristo, você entrou para o time de Cristo. E para entrar para esse time aqui tem regras. Não é de qualquer jeito. E nós precisamos compreender essa profundidade de ser escolhido. Poxa, eu fui escolhido, eu vou obedecer. Escolhido não escolhe, não é a forma que você quer, mas é a forma que o Senhor quer. Ele só obedece. É um privilégio, amados. Nós somos privilegiados. A profundidade disso. Nós somos mais que privilegiados. Você consegue compreender, amados? E nós precisamos entender isso. E às vezes eu acho que falta esse entendimento. E aí passamos a viver conforme nós vivíamos outrora, esquecendo do privilégio que é participar desse time, dessa equipe. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Está passando aí? Coloca aí para nós. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amados, Pedro aqui ele está chamando a atenção. Olha, traga a memória a palavra do Senhor, porque é nela que nós temos que andar, é nela que nós temos que estar firmados, por conta dos falsos profetas, que queriam trazer meio que dissolução no meio do povo, trazendo outro entendimento. E Pedro fala: olha, acautelai-vos, pense na palavra, lembre dos mandamentos, alertando o povo. Assim nós fazemos todos os dias, aqui em todos os cultos. Olhe para a palavra, é a palavra quem é o seu guia, é a palavra de Deus quem tem que nos direcionar. Eu não posso andar conforme eu quero, eu preciso compreender isso, e é de profunda intimidade mesmo com o Senhor, como foi falado aqui no louvor.
Eu preciso ter essa profunda intimidade, é na palavra que eu tenho essa profunda intimidade. E o Senhor vai falar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai se revelar, é na tua palavra. E nós precisamos crer e entender isso, amados. E Pedro está chamando a atenção. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos para o Senhor, mas vai acontecer conforme Ele falou, conforme Ele ordenou. Por quê? Porque Ele escolheu e Ele vela pela tua palavra. A palavra do Senhor não é vã, amados. Eu só preciso crer e continuar crendo, olha, e estar atento na palavra para quê? Para não cair nos enganos, porque o que tem hoje de pessoas enganando outras, amados, pastores, que começaram firmados na palavra e se perderam por conta do dinheiro, e se perdem, é o que mais você vê aí, e nós temos que estar atentos. Se eu estiver na palavra, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Esta é a importância de eu entender e buscar o conhecimento na palavra, crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso buscar o Senhor, porque é Ele quem dá as diretrizes. E o escolhido, ele não escolhe, ele só obedece. Então o escolhido, ele vai procurar conhecer. Eu fui escolhido, é engraçado que aí volta na mesma, né? Então você vai procurar conhecer lá. Você foi escolhido entre muitos numa empresa para você trabalhar. Você vai ter que conhecer a empresa onde você trabalha. Você precisa conhecer lá. Então você precisa conhecer. E nós temos que entender que nós trabalhamos para o Senhor. A Bíblia diz que o trabalhar para o Senhor não é vão. Vai ter a sua recompensa, no tempo devido, na hora certa, vai acontecer, vai ter a sua recompensa. Eu preciso crer nisso e entender que o Senhor está agindo em meu favor, mas eu tenho que estar em obediência, eu tenho que compreender que eu fui escolhido, e o escolhido não escolhe, ele vive em obediência, e nós precisamos compreender isso, amados, é muito profundo. E após José morrer, amados, vem um novo rei, o novo rei do Egito. E esse rei, então, ele começa a açoitar o povo hebreu, porque ele viu o povo hebreu crescer, se multiplicar. Então ele tinha medo com que o povo hebreu, ele se juntasse com os inimigos e se voltasse contra eles. Então ele começa a açoitar, mas o povo hebreu, ele dá uma ordem, um decreto: olha, todos os meninos que nascerem, todos conhecem a história, todos os meninos que nascerem, esse tem que matar, e as meninas deixam viver. E assim as parteiras hebreias não fizeram. Por quê? Porque elas temiam ao Senhor, elas obedeciam ao Senhor. E aí então nasce um menino, o libertador. Olha, nasceu o libertador. Ele nasce, então ele é colocado num cesto. Após 3 meses ele é colocado num cesto à beira do rio. O Senhor prepara tudo, o Senhor escolheu. Aleluia. Então esse menino nasce, ele é colocado à beira do rio. E ali a filha de Faraó, ela desce para se banhar, e ela vê aquele menino, ela pega o cesto e ela diz: olha, vem a irmã do menino, ao qual foi colocado no cesto, e diz para ela: olha, quer que eu chame uma das hebreias para poder cuidar dele? A mulher fala sim. Então a menina chama, que era a própria irmã dele, ainda não tinha nome, porque quem deu o nome foi a própria filha de Faraó, que deu o nome de Moisés. Então ela volta e chama a sua própria mãe. Olha como Deus prepara as coisas. Isso é tremendo demais. Então essa mulher, ela vem. Então quando ela chega, ela pega o seu próprio filho novamente, e agora você ainda vai receber um salário para cuidar do teu filho. Isso é tremendo, irmãos. Você vai receber um salário para cuidar do teu filho. Olha todo o cuidado de Deus. Todo o cuidado de Deus. O Senhor te escolhe, o Senhor tem todo um cuidado com você, mas nós precisamos entender isso. Não se preocupe. Eu não sei o que você tem passado ou o que você tem vivido, mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele cuida dos seus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele cuida dos seus, amados. Então essa mulher, ela começa a criar o menino. No contexto histórico, cultural, ele, por média de 13 a 15 anos, ele é entregue à egípcia, para ele ser cuidado lá. E aí então ele pega todas as características dos egípcios, e com 40 anos de idade, ele vai visitar o teu povo hebreu. E aí ele vê um egípcio açoitando os hebreus, ele vai lá e mata o egípcio e esconde o corpo. E aí então, no outro dia, ele vê 2 hebreus discutindo, e aí ele vai lá e fala: vocês são irmãos, não tem por que fazer isso, falando com as minhas palavras. E aí então os hebreus dizem: quem constituiu você como juiz sobre nós? E aí ele diz: opa, fui descoberto. Então ele foge, por medo de Faraó pegar ele. Então ele foge, ele sai dali. E debruçado nesse texto, é engraçado que agora com as minhas palavras,
Deus falando, né? Deus falando, isso com as minhas palavras, tá? Deus falando. O povo hebreu olhou e viu a esperança deles ir embora. Minha esperança já foi. Agora que nós ia ser libertos, a minha esperança agora fez esse negócio aqui e deu ruim, foi embora. E agora? Talvez, por alguma situação que você esteja passando ou vivendo, você esteja pensando, poxa, a minha esperança já não há mais, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. Mas, como eu disse no início, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para o Senhor é dessa forma. E eu não preciso me preocupar porque o Senhor cuida de todas as coisas. Então, os hebreus agora olhando com as minhas palavras, a nossa esperança foi embora. Aí Deus olhando para os hebreus com as minhas palavras, Deus olhando para os hebreus diz, olha, não é no seu tempo não, é no meu tempo. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Aí Deus olha para Moisés e diz, não é do seu jeito, mano, é do meu jeito. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Ou seja, é o Senhor quem está no controle de tudo, amados. Não é do nosso jeito. O Senhor não mandou ele matar ninguém. Muitas das vezes o Senhor não falou para você fazer algo, você vai lá e faz. Não é do seu jeito, não é da sua forma, mas é da forma do Senhor. Escolhido não escolhe, escolhido obedece, somente isso. Não é do seu jeito, e eu pensando, falando com Deus, e Deus falando, olha, não é do seu jeito, é do meu jeito, não é no seu tempo, é no meu tempo. As coisas vão acontecer, por quê? Porque Ele vela pela tua palavra. É simples assim. Zacarias 4:6 vai dizer, olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Nós precisamos compreender, mas o tamanho do que o Senhor fez por nós, de termos sido escolhidos. E muitas das vezes tomamos atitudes, temos ações que desagradam a Deus, como eu li na oferta, é o que Davi fez. Quem mandou ele contar o povo? É Deus quem está no controle de tudo, eu preciso entender isso. Uma vez que o Senhor me escolheu, já é o suficiente para eu viver com Ele. Eu não preciso mais de nada. É um privilégio poder adorar este Deus. Eu tenho que me sentir privilegiado todos os dias. Olha, despertei, obrigado, Senhor. Aleluia. A profundidade disso, amados. E aí então, agora chegamos no capítulo 3 de Êxodo. Aleluia. Êxodo 3. Moisés agora, ele foge do Egito. Aí em capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava, não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amados, é muito tremendo isso. Agora Moisés com 80 anos, talvez você fale: poxa, com 80 anos, o cara já está no fim da vida. Não está não, amados. Enquanto há fôlego de vida sobre as tuas narinas, sobre o teu pulmão, ainda há esperança, ainda há um trabalhar de Deus. Podemos ver a nossa própria irmã Lola. A gente vai visitar ela, nós saímos visitados. É uma senhora de idade, ao qual você vai lá, você sai visitado. O trabalhar de Deus na vida desta mulher. Então, amados, isso é profundo. Agora aqui, Moisés com 80 anos, já longe do povo egípcio, já longe do teu povo, e agora nós temos que compreender algo. No capítulo 2, eu não cheguei a falar, mas está no capítulo 2, quando ele vai lá, ele ajuda as filhas de Jetro. As filhas de Jetro, quando vai falar com seu pai, nós vemos mais cedo, porque um egípcio nos socorreu. Ela fala: um egípcio nos socorreu. Agora, pare e entenda. Por que elas disseram um egípcio? Porque ele já estava com um caráter forjado como de um egípcio, por muitos anos ter vivido lá. Então a forma de se portar, a forma de agir, a forma de falar, já estava caracterizado nele. E aqui é um atento para nós. E agora Moisés está ali, agora com 80 anos o Senhor aparece para ele. Para e pensa. O trabalhar do Senhor é uma desconstrução. É uma desconstrução, ou seja, o Senhor quer forjar o caráter de Moisés. E para isso tem que limpar tudo que não é dele. Para o Senhor colocar o caráter dele, assim é na minha e na sua vida. Para forjar o meu e o seu caráter. Olha, o nosso eu tem que sair fora. Para que o Senhor coloque o dele. E aí nós vamos agir conforme Ele quer, porque Ele nos escolheu. E é Ele quem vai nos guiar. E nós precisamos compreender, amados. Agora Moisés já há mais 40 anos, agora ele está com 80 anos, longe do povo. Longe do teu povo, longe do povo do Egito. Porque de nascença ele era egípcio, se nós pararmos para pensar. Porque ele nasceu lá no meio daquele povo. Mas de sangue ele era hebreu. Ou seja, foi desconfigurado tudo para o Senhor fazer a vontade dele sobre a vida de Moisés. Porque o Senhor o escolheu para libertar o povo. E o que o Senhor escolhe, amados, Ele faz acontecer. Da forma dele. Por isso o Senhor não precisa de ajuda sua. O Senhor não precisa de ajuda minha. E muitas das vezes nós caímos no erro e queremos ajudar o Senhor. Vou dar uma ajudinha aqui. Vou dar uma ajudinha aqui. O Senhor não precisa da tua ajuda. Ele é Deus. Aleluia. Nós precisamos compreender isso, amados. E somente obedecer. Só o privilégio de ser escolhido é o suficiente. Continue, prossiga, não pare. Mas está difícil, irmão. Não tem problema. Deixa estar difícil para lá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Não há dificuldade que com Deus nós não possamos passar. Não há luta que com Deus nós não consigamos passar. Tudo com Deus nós conseguimos passar. Porque Ele vai à frente. Se Cristo comigo eu for, eu irei. Aleluia. Aleluia. E agora ele com 80 anos, amados. Fernando, mas como você diz que ele tem 80 anos? Se você para depois para dar uma lida na tua casa, em Atos 7 vai falar da história de Moisés. Vai falar com mais riqueza de detalhe. E só por desencargo de consciência mesmo, Atos 7, 23, coloca aí o Tiago. Tiago não, quem está lá em cima? Atos 7, 23. E quando completou ainda a idade de 40 anos, veio-lhe no coração ir visitar os seus irmãos, os seus filhos, de Israel. Isso quando ele estava lá no Egito, que ele foi visitar e ele matou o egípcio. Agora já na sarça ardente, olha lá, põe 30 aí. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. 40 mais 40, 80 anos. Moisés estava com 80 anos quando o Senhor apareceu para ele na sarça. Olha, agora volta lá. Volta lá, porque o meu propósito vai se cumprir sobre a sua vida. Então nós só temos que confiar e crer, amados. Somente confiar e crer. Entender que o Senhor está operando em todo o tempo.
Em todo tempo, o Senhor está cuidando, o Senhor está vendo o que você está passando, o Senhor está vendo o que está acontecendo sobre a sua vida. Só precisamos continuar crendo e entendendo que o trabalhar do Senhor é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. E nós precisamos compreender isso. Olha, o mais importante é que eu estou servindo o Senhor. Agora a minha vida está nas tuas mãos, não tem mais nada nas minhas mãos. E agora é o Senhor quem dá as diretrizes. O que eu passo, eu sei que o Senhor vai me fazer passar. Eu sei que o Senhor está comigo, é confiar plenamente no Senhor. E no tempo certo Ele vai dar a resposta para aquilo que você tem buscado ao Senhor. Aleluia. Então agora, amados, o Senhor Ele falou, olha, vocês vão lá, e o sinal é que você vai vir aqui e adorar nesse monte. Êxodo 19, após as 10 pragas, após acontecer tudo, Moisés trouxe o povo. Chegamos em Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 1. Ao terceiro mês, olha só, 3 meses, hein? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia! E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo está. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aleluia, parou aí? Amados, olha a profundidade. Então o Senhor falou: olha, se você obedecer, esses são de propriedade peculiar minha, é só andar em obediência. Vocês são um povo escolhido, um povo de propriedade minha, obedeça. E o povo falou: beleza, ó, estou de acordo, hein? Olha, é boa essa palavra, hein? Eu estou de acordo. Só que nós sabemos da história do povo de Israel. Eles andavam em altos e baixos. Uma hora estava lá em cima, outra hora lá embaixo. Muitas das vezes como eu e você. Uma hora estamos lá em cima, super crentes, outra hora já não quero mais saber de nada. E o Senhor espera com que nós venhamos ter constância com Ele, amados. Isso é muito profundo. O Senhor espera constância minha e tua, todos os dias, ter uma firmeza. É o que o Senhor espera, porque o trabalhar do Senhor, Ele espera com que nós tenhamos constância. Por quê? Porque o trabalhar dele Ele quer fazer completo. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não faz as coisas pela metade. Então, se eu ficar sendo inconstante, o Senhor não vai completar a obra em mim. Só que Ele é fiel para terminar a obra que Ele iniciou. Então é necessário que nós venhamos ter constância com o Senhor. Nós precisamos despertar para isso, amados. Aleluia. Então agora no capítulo 24, isso é tremendo demais, coloca aí. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos, que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amados,
olha a profundeza disso. Agora quem ficou incumbido de cuidar do povo foi Arão e Hur. E tudo que o povo tinha a falar tinha que trazer a Arão e Hur. E Arão e Hur estavam incumbidos de cuidar do povo. Só que, infelizmente, amados, assim como muitas das vezes nós, a falta de constância com o Senhor faz com que nós retrocedemos, faz com que nós façamos coisas que desagradem ao Senhor. E assim não foi diferente com Arão. Não foi diferente com Arão. Arão era irmão de Moisés, todos sabem da história. E ele ficou incumbido de cuidar do povo, vamos dizer, conduzir o povo, continuar alimentando o povo com aquilo que ele já veio alimentando na saída do Egito. Então foi incumbido a ele, continue alimentando o povo aí, mas a falta de constância, amados. E aí chegamos ao capítulo 32, olha só o que Arão fez, capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Amados, olha o que eles estavam fazendo. Olhando para nós, muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Nós sabemos o que Deus já fez na nossa vida toda e voltamos sempre para trás. Para quê? Para que voltar para trás, amados? A vida com o Senhor é para frente. Mas esse povo vivia em inconstância e voltando para trás. E o pior, isso é abominação ao Senhor. Como adorar outros deuses? E o que você vê hoje de cristão que sai da presença de Deus e vai para outras religiões, irmãos? Não está escrito. Não está escrito. Falta de constância, irmãos. Isso é muito profundo. Ele foi lá e fez um bezerro de ouro. Vamos adorar esse bezerro de ouro. Mas foi o bezerro de ouro que tirou eles de lá? Foi o bezerro de ouro que mandou as 10 pragas? Eles viram que não foi. Foi o próprio Deus. E Moisés orientando. Mas ele passa a fazer uma abominação dessa. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso, irmãos. E nesse mesmo instante que Moisés subiu, Arão ficou lá embaixo para cuidar do povo. E faz esta arte aí, nesse mesmo instante, que foi tudo no mesmo momento. Êxodo 28, põe aí, Êxodo 28, olha o que o Senhor está falando em respeito de Arão, lá em cima, aleluia. Êxodo 28, versículo 1, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito, da sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Aleluia! Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Amados, Deus aqui mostra para nós que Ele é um Deus atemporal, é fora do tempo. Enquanto Arão está aqui embaixo fazendo um monte de arte, lá em cima Deus está falando com Moisés: olha, prepara, porque ele será o meu sumo sacerdote. E aqui é um atento para nós. Muitas das vezes nós queremos julgar as pessoas. Olha a situação que esse cara está passando, olha o que ele está vivendo aí. Esse cara aí não é de Deus, essa pessoa não é de Deus. Irmãos, cuidado com o que nós falamos, porque nós não sabemos o que Deus não vê como o homem vê.
E muitas das vezes nós saímos julgando as pessoas, apontando. Não faça isso. Não faça isso. Porque você não sabe a preciosidade que essa pessoa tem para Deus. E muitas das vezes tomamos atitudes e temos ações que não agradam a Deus. Talvez se Arão estivesse em nosso meio, iríamos falar: esse é um endemoniado, olha o que ele está fazendo aí, adorando outros deuses, olha o que ele está fazendo. E essa passagem ela fala muito comigo, porque remete muito à minha história, porque enquanto eu estava vivendo nas trevas, o Senhor estava dizendo: olha, prepara as vestes dele, porque ele vai pregar o meu evangelho, aleluia. E assim também não foi diferente com você, não foi diferente com você. Assim também não foi diferente com você, meu amado e minha amada. E vivíamos em trevas, e o Senhor nos escolheu, olha, nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para isso, amados. E Arão foi escolhido pelo Senhor para ser o seu sumo sacerdote. Então nós temos que ter todo o cuidado, amados, ao falar. Se não for falar bem, não fale nada. Não fale nada. Você não sabe a preciosidade que a pessoa tem para o Senhor. E mesmo se não tivesse preciosidade, nós só temos que demonstrar o amor de Cristo. Olha só, o escolhido não escolhe, o escolhido obedece. E a palavra de Deus não diz para nós estar falando de ninguém. Pelo contrário, é abraçar, é acolher, é cuidar, para que essa pessoa seja transformada e seja um novo ser diante do Senhor. Aleluia! E aí então em Levítico 8, versículo 12. Aleluia! Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o santificá-lo. Aleluia! Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Amado, isso é muito profundo. Talvez você tenha orado por um ente querido, talvez tenha orado por um vizinho, tenha orado por N pessoas, e aí você olha lá, você não vê acontecer nada com os teus olhos. Mas vou te lembrar mais uma vez, Deus não vê como você vê. Só precisa continuar orando e crendo que o Senhor vai operar sobre esta vida, sobre esta alma. O Senhor vai operar sobre esta família, porque esse é o nosso Deus. Porque esse é o nosso Deus. Eu não tenho que tomar posição contrária, porque eu não estou vendo acontecer. Você não precisa ver, só precisa crer. Somente isso. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Só preciso acreditar que o Senhor vai fazer, assim como fez na minha e na tua vida, vai fazer na vida de quem está pedindo também, porque Ele é fiel, amados. E nós precisamos compreender isso, a profundidade disso. O escolhido, ele não escolhe, o escolhido obedece. Tenha como privilégio poder servir ao Senhor, como privilégio poder ouvir a palavra de Deus, como privilégio poder falar desse Deus. Isso é um privilégio. Aleluia! É um privilégio poder participar desse time de Cristo, dessa família de Cristo. Aleluia! Jeremias 29. Versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos em Babilônia, agora já não está mais no Egito, agora está na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, esse povo passou pelo Egito, esse povo passou pela Babilônia, tudo isso por não compreender que foram um povo escolhido. Às vezes você passa por cativos, por cativeiros, por não compreender que você é o escolhido do Senhor, e por não compreender, vive em errância com o Senhor, vive em inconstante com o Senhor, fazendo o que desagrada ao Senhor, vivendo mal, estando com a família mal, estando com o emprego mal, com as finanças mal, tudo mal. Por quê? Porque não compreende que foi escolhido pelo Senhor. A falta de compreender deste povo, que eles foram um povo escolhido, os oráculos do Senhor foram feitos para eles. É muito profundo isso, amados. E por não compreender que eles eram um povo escolhido, viveram em errância com o Senhor.
viveram fazendo coisa errada. O Senhor te chamou, é para que você obedeça, é para olhar para a tua palavra e olha, é isso, Senhor, é isso que o Senhor quer, é buscar em oração, é buscar na palavra, entendimento, Senhor, é isso, eu estou de acordo, Senhor, com a tua vontade. Ei, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. É assim que nós temos que falar todos os dias. Tiago 4,13, que eu amo muito, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. A minha vida está nas mãos do Senhor, então é o que Ele quiser. É no tempo dEle, é na hora dEle, é do jeito dEle, é da forma dEle, é Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Para encerrar, mas, para encerrar, Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, aleluia, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de quem, amados? É a tua, é a vontade de Deus, aleluia, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, aleluia, aleluia. A vontade de Deus, amados. O escolhido, ele não escolhe. O escolhido, ele obedece. O escolhido, ele faz a vontade de Deus. O escolhido não faz a sua própria vontade. O escolhido não anda conforme ele quer. O escolhido anda conforme o Senhor quer. O escolhido anda conforme o Senhor ordena. Se você é um escolhido, coloque a palavra do Senhor em prática, coloque Ele em primeiro plano sobre a sua vida, e você vai saber e vai ver acontecer sobre a sua vida aquilo que Ele quer. Alcançará a promessa. Alcançará a promessa. O Senhor tem promessa para mim e para a sua vida. Não só promessa vindoura, mas terrena também. Mas terrena também. Você alcançará. Amém? Se coloque de pé, igreja. Aleluia.